Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta grande oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido para a glória do seu santo nome. Agradecemos ao Pai Celestial por mais um dia de sexta-feira, que estamos juntos para participarmos desse precioso culto de doutrina, não é? Que pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus pela vida de alguns irmãos que já estão se conectando conosco, não é? Para juntos estarmos neste culto, em nome de Jesus, tá bem? Ao nosso querido irmão Júnior, Deus o abençoe. Parece ser Júnior Lopes, não é? Pois bem, a paz do Senhor, Deus abençoe, não é? O Wilson, que também está conosco, e alguns irmãos que aos poucos estão chegando para junto nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Pois bem, o irmão Fábio Máximo, a paz do Senhor missionário, amém, meu amado. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos queridos, vamos iniciar os trabalhos do Senhor com uma oração. Amém? E depois vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa cristã. Tá bem? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai de misericórdia, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso amado e bendito Salvador, em cuja presença estamos, te agradecemos por esta tão grande oportunidade a qual o Senhor nos concede para louvor e glória do teu nome. Obrigado por este momento que estamos junto com a tua igreja, pelo dia que hoje o Senhor nos concedeu e por este momento do culto online, onde juntos estamos para a glória do teu nome. Te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, não é? O Senhor é bom e é uma fortaleza para todos os que nele confiam. Amém? Amém. Presbítero José Fábio, é isso? A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Irmão Cícero e a sua esposa, lá de Petrolândia, a paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bem? Pois bem, vamos com alegria, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Glória a Deus. Pois bem, hino de número 58. Amém. Diga ao pastor Misael Mota que eu recebo esse abraço em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. Hino de número 58. Vamos louvar ao Senhor. Não temas, contigo eu sempre estarei, ó ricas promessas do bondoso Rei. Qual estrela que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos e lomos estão, os dias mais belos quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, sim, Jesus me promete, sempre comigo está.
Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo estará. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda vamos louvar a Deus, hino de número 141 da nossa harpa cristã. Com alegria vamos louvar o nome de Jesus. Amém? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom, não é? Uma fortaleza para quem neles confia. Pai do Senhor, Milka, um abraço, jovem querida. Estamos juntos, sim, em nome do Senhor Jesus. Milka, me faça um favor. Entre no grupo da igreja, lá do WhatsApp, e informa os irmãos que o culto está sendo transmitido pelo meu Facebook e pelo meu Instagram, tá bem? Alguns podem estar esperando o Facebook e o Instagram da EADPE oficial na Pula, mas por alguma razão eu não pude entrar lá, tá bem? Então, por gentileza, avisa aos irmãos que estamos ao vivo, online, mas nas minhas plataformas, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, tá bem, querida? Obrigado, Milka. Irmã Latifa, a paz do Senhor, querida. A irmã Latifa também, ela manda saudações para toda a igreja, não é? Muito bem, glória a Deus. Nós temos aqui a nossa querida irmã Késia, mãe da irmã Késia, é isso, né? Aqui da UR5, Recife. Envia saudações à irmã Vera Gila, minha esposa, obrigado. E que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe, mamãe da irmã Késia. Deus te abençoe
em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Meus irmãos, nós estamos no culto de doutrina, não é? Graças a Deus de que ontem nós tivemos a liberação para retornarmos aos cultos presenciais, que há 90 dias estávamos sem poder nos reunir na congregação, mas graças a Deus, não é? Que ontem ouvimos uma palavra do nosso presidente e os casos diminuíram de Covid, não é? E graças a Deus, a partir de amanhã, dia 25, estaremos já com as portas da igreja abertas, em nome do Senhor Jesus. E domingo teremos o grande culto com toda a igreja, em nome do Senhor, dentro e respeitando todas as exigências, não é? Todas as exigências sanitárias que é determinada aqui pelo nosso governo, tá bem? Muito bem, glória a Deus. Pois bem, nosso irmão Fábio Máximo manda saudações para sua sogra, que está em João Pessoa, a irmã Marta. Então, irmã Marta, receba as nossas saudações em nome de Jesus. Muito bem, Lucrécio Eduardo, paz do Senhor. Marisa Ucene, paz do Senhor. Como é bom ter vocês conosco, tá bem? Em nome de Jesus. Milka, obrigado, viu, pelo aviso lá no Instagram, no canal, no grupo da igreja no WhatsApp. Muito obrigado. Pois bem, meus irmãos queridos, nós iremos, não é, meditar na palavra de Deus, e eu desejo convidar a igreja para lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor, tá bem? Primeira carta de Paulo ao Coríntios, glória a Deus, capítulo 10. Muito bem. Irmã Latifa, os horários do culto serão os mesmos, não é, que nós já víamos praticando. No domingo teremos culto de 8 às 9, depois de 10 às 11, depois de 15 às 16 e por final de 17 às 18, tá bem? Os horários são os mesmos. Pois bem, 1 de Coríntios capítulo 10, eu quero ler com os irmãos a partir do primeiro versículo, tá bem? E eu quero ler a palavra de Deus no capítulo 10, no versículo 1, e eu quero ler até o versículo de número 6, tá bem? 1 Coríntios, capítulo, por nada, irmã Latifa, capítulo 10, versículo 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém? Temos lido até o versículo 6. Que Deus nos ajude. Obrigado, irmã de Orlândia, por citar o texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 6. Tá bem? Glória a Deus. Nosso irmão jovem Lucrécio, você está junto com o Vanito aí, não é? Ele está mandando saudações ao pastor e à igreja, não é? O jovem Lucrécio junto aí com o Vanito.
Paz do Senhor, queridos. Muito bem, meus irmãos. Nós temos lido a palavra de Deus e agora vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de toda bondade e misericórdia, santificado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso eterno, supremo, querido e maravilhoso Salvador, em cuja presença nos encontramos para louvor e glória do teu reino. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, assim como também te agradecemos e te pedimos que, em nome de Jesus, a tua boa mão esteja sobre nós, nos ajudando, nos abençoando. Abençoa este culto, alimenta a nossa alma, alimenta a tua igreja com a tua palavra, Senhor. Nós te rogamos assim e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Aleluia. Obrigado, Milka, pela citação do texto. Amém? O tema de hoje, para os irmãos que estão nos acompanhando, não é? E para quem está a principiar, o tema de hoje ainda nós continuamos a falar. O deserto, não é? A nossa prova de fé. Amém, irmãos? O deserto, a nossa prova de fé. É o texto que nós, é o tema, melhor dizendo, que nós estamos a trabalhar. Tá bem? Meus queridos irmãos, nós temos meditado nesta palavra já há algumas semanas, não é? E tem sido de muita bênção para a minha vida e para a vida da igreja, que Deus assim tem nos concedido essa graça de falarmos a palavra de Deus, não é? E esta palavra tem sido muito abençoadora em nossas vidas. De forma que, glória a Deus, não é? De forma que nós vamos continuar a meditar nesse tema, é esse mesmo de Orlândia, o deserto, a nossa prova de fé, não é? Graças a Deus. A paz do Senhor, irmã Rosa Betânia, paz do Senhor, graças a Deus estamos bem, em nome de Jesus, tá bem? Eu, a minha esposa, a família, a igreja do Senhor Inapula, a missão, estamos embaixo das promessas de Deus e nos cuidado de vossas orações. Amém? Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós vínhamos comentando sobre este ponto, não é? Para os irmãos que já vêm nos acompanhando, e lembro-me de que nós paramos na última reflexão, e aí eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, tá bem? No livro do Êxodo, e nós tivemos meditando justamente sobre a saída do povo do Egito para o deserto, porque o subtópico que estamos a estudar nesse tema é quando Deus nos conduz ao deserto, não é? Então, nós vimos que em dado momento nós entramos no deserto por conta das nossas atitudes próprias, não é? E nós já meditamos sobre esse tópico. E agora estamos a meditar no tópico em que, quando vamos ao deserto, o Senhor Deus é que nos conduz, ou seja, indo ao deserto, conduzido por Deus, não é? Então, nós estamos a estudar esse assunto, que Deus foi que conduziu o povo de Israel, tirando do deserto, né? Deus tirando do deserto. Então o Senhor, tirando do Egito e conduzindo ao deserto. Esta é que é a expressão correta, né? Então, quando o Senhor tira o povo do Egito, nós vimos aqui a semana retrasada, de que Deus conduz o povo
por dentro do deserto, porque ele, o Senhor, tinha os seus objetivos, tinha os seus motivos, e ele precisava trabalhar desta forma. Então, no capítulo 14 do livro do Êxodo, não é? No capítulo 14, nós vamos observar que quando o povo de Israel, eles perceberam que Deus o conduzia pelo deserto e eles encontravam-se em uma posição não favorável, humanamente falando, que foi justamente quando está registrado no capítulo 14, Moisés ficou dando volta, não é? Lá no deserto, justamente porque Deus assim tinha determinado que acontecesse, não é? Deus tinha determinado isso. Observe Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, e no primeiro versículo por diante, vai dizer assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Não é? Então isso foi uma determinação de Deus, que eles ficassem ali, diante, no acampamento de Pi-Hairote, entre Migdol. Nós vimos aqui que Migdol era uma ilha, vamos assim dizer, não é? Um continente, no contexto de ilha, onde existia forte armamento egípcio. Era quase que o quartel-general dos egípcios, né? Migdol. E foi justamente onde Deus mandou o povo ficar, veja bem, entre Migdol e o mar. Né? Nós falamos disso aqui na última vez que falamos desse assunto. Né? E qual era a intenção de Deus? Era que Faraó visse, Faraó observasse. E no versículo de número 3 está escrito, né? Versículo de número 3: então Faraó dirá dos filhos de Israel. Deus está dizendo que Faraó vai dizer isso. Né? Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então estão embaraçados da terra, o deserto os encerrou. Então Deus queria provocar na mente de Faraó esse pensamento. Tá? Por quê? Versículo de número 4 vai dizer: e eu endurecerei o coração de Faraó para que eu persiga. Aí vai dizer assim: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então observe que foi algo proposital de Deus. Deus manda o povo ficar em uma situação estratégica para que o inimigo observe e diga: eles estão encerrados, não tem mais para onde fugir. Em outras palavras, estão encurralados. Vamos dizer essa expressão? Não tem para onde fugir, não é? Eu estou aqui com o meu material bélico de última geração, porque o egípcio naquela época era a maior autoridade em guerra que pode se ter, não é? Era muito preparado, tanto os soldados egípcios como o material, as ferramentas, as armas que eles usavam, não é? Era coisa assim poderosa, extraordinária. E Deus faz com que Faraó observe para o povo do Egito e diga: olha, eles estão ali meio perdidos, né? Só que o que Faraó não sabia era que quem tirou o povo do Egito e mandou dar aquela volta no deserto foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Foi o Senhor que fez isso. Então, quando Deus coloca o seu povo no deserto, bendito seja o nome do Senhor, a primeira finalidade, a finalidade Nabauane, né? A finalidade Nabauane, a finalidade primeira que Deus faz é para o nome dele ser glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui em nome de Jesus.
Preste bem atenção. Se Deus te colocou no deserto, é porque Deus quer que o nome dele seja glorificado. Você entendeu isso? É isto que Deus quer. Se Deus endureceu o coração de Faraó e fez ele, Faraó, te perseguir, porque a perseguição de Faraó faz parte da aflição do deserto. Tá? A perseguição de Faraó faz parte da aflição no deserto. Então, se você espiritualmente vive no deserto que Deus permitiu você entrar, e Faraó te persegue nesse deserto, entenda que foi Deus que endureceu o coração dele, para ele te perseguir, porque Deus quer que através de você, o nome de Deus seja glorificado e que Faraó e o Egito entendam que existe um Deus que vela pelos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Que existe um Deus que cuida do seu. Meus amados irmãos, existem pessoas que pensam que a igreja é um corpo como um barco à deriva. Foi isso que Faraó estava imaginando. Faraó pensou que o povo de Israel estava à deriva no deserto, não sabia para onde ia. Não é? Mas foi Deus que fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, capítulo 13 do livro do Êxodo. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13. E veja, por gentileza, o versículo de número 18. Êxodo 13 e 18. Diz assim: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Escute isso aqui. O texto está dizendo assim: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito, armados. Então observe que quem fez o povo rodear no deserto foi Deus que determinou isso. E você vai observar, não é? No versículo de número, capítulo 14, e no versículo de número 4, que Deus vai dizer que endureceu o coração de Faraó, para que ele fosse perseguir o povo de Israel, para que nele, Faraó, Deus seja glorificado. Então entenda isso aqui, por favor. Na cabeça de Faraó, o povo estava à deriva. Ele não sabia que o povo de Israel estava no controle de Deus. Ainda que o povo de Israel, permita-me, meus irmãos, ainda que o povo de Israel não tivesse esse total conhecimento, porque eram experiências novas que eles estavam tendo com Deus, eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito, tinham acabado de sofrer na mão de Faraó, não é verdade? Então, é um grupo de escravos que vão saindo, não é? De meio de uma batalha, de uma luta, de uma vida de escravidão, e depara-se com o deserto, e agora vê os seus inimigos a lhe perseguir, não é? Então, na cabeça do povo, ficava difícil entender essa situação, não é? Não existe momento que é assim em nossa vida, irmãos. Tem hora que a angústia, a dor, as dificuldades, as batalhas, tem horas que são tão intensas, não é? Que nós imaginamos, mas meu Deus, será que de fato o Senhor está me vendo mesmo, né? Será que de fato... Chega até momento, irmãos, permita-me a expressão, chega até momento de nós duvidarmos de que Deus está ouvindo as nossas orações, não é? Já chegou esse momento na sua vida de você duvidar que Deus está atendendo ou ouvindo, pelo menos, não é? Pelo menos ouvindo a nossa oração. Existe um momento assim na nossa vida, irmão, de que parece de que o sentimento que vem na nossa mente é que parece que Deus nem ouve as nossas orações. Não é verdade? O povo de Israel estavam com esse sentimento de que, primeiro,
eles não disseram nem que foi Deus, disseram que foi Moisés que levou eles para aquele lugar, não é? Porque eles estavam numa situação difícil. Observe Êxodo capítulo 14, por gentileza. Veja Êxodo capítulo 14, versículo de número 11. Êxodo 14 e 11. Diz assim: e disseram a Moisés, né, o povo de Israel, né? E disseram a Moisés: não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Então, na cabeça deles, não era Deus que estava usando Moisés, era Moisés que estava tirando o povo por conta própria, né? E disseram a Moisés: não havia sepultura ou sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Entendeu? Era esse sentimento. Agora, dentro deste sentimento que o povo estava tendo, eles disseram uma coisa aqui, e aí vem um grande problema, de que todos nós passamos dificuldades. Agora, o que vai ponderar é como eu me comportar nesta dificuldade. A forma que eu me comportar é que vai determinar como eu vou sair daquela dificuldade. Se eu sair bem ou se eu sair mal. É a forma do meu comportamento. Tá? Então, observe. O povo está dizendo aqui o seguinte. Acusando Moisés de que foi o Moisés que o tirou da terra do Egito. E fazendo uma crítica a Moisés. Porventura não tinha sepulcro no Egito para que não fosse enterrado? Agora, tem outra coisa que eles falam aqui que eu acho extremamente grave. Ele diz assim: por que nos fizeste isto? Eu estou lendo, continuando o capítulo 11. Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito, versículo 12. É onde eu acho que o peso está aqui. Não é esta palavra que temos falado no Egito? Escute isso. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aí, meus irmãos, é onde eu digo que mora o perigo do comportamento que vai pesar o momento que estamos passando pelo deserto, pela prova, e depois da prova. É o comportamento. Como é que eu estou me comportando na prova? Nesse caso aqui, eles já começaram a mentir. Porque eles não disseram isso aqui. Eles não disseram a Moisés que queriam ficar no Egito. Lá, quando eles estavam eram eufóricos. Porque a promessa de Deus a Abraão chegou. A promessa de Deus a Isaac chegou. A promessa de Deus a Jacó chegou. Então, quando eles entenderam que eles estavam saindo da escravidão do Egito, não é? Eles entenderam que ali foi Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão, Isaac e a Jacó. Então eles estavam saindo eufóricos. Tanto é que fizeram a Páscoa. A primeira Páscoa foi um negócio extraordinário, não é? E saíram com riquezas, porque é assim que o texto diz. E saíram caminhando pelo caminho do deserto para onde Deus queria. Mas no momento da dificuldade, eles dizem a Moisés de que não queriam, e de pior, de que lá eles estavam no Egito pedindo a Moisés para não sair do Egito. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso não aconteceu. Não é? Salmo 106 e o verso 7. Por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 106 e no verso de número 7. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus com respeito a esse assunto, não é? 106 do Salmo e o verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim:
Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram, olha o que diz aqui o texto, rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Eles foram rebeldes, é isso que o texto está dizendo. É isso que o salmista está dizendo. Que essa atitude deles disserem de que eles, e dizia Moisés lá no Egito que não queria sair do Egito, o salmista está dizendo que isso foi rebeldia, isso era rebeldia deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas uma vez eu quero repetir para os santos irmãos, e essa palavra é para mim também. Que Deus vai colocar cada um de nós no deserto, isso não tenha dúvida, faz parte da vida espiritual. Ou nós iremos entrar, ou alguns já estão, ou outros entrarão. Uns já entraram e saíram. Outros estão no meio desse deserto, que você sabe qual é o deserto da sua vida. Outros irão entrar. Mas isso não significa dizer que quando eu estiver no deserto, tudo acabou. Não. Não tem uma finalidade. É quando Deus nos coloca lá, Ele nos coloca com a finalidade do nome dele ser glorificado. E do faraó que se levanta a ser humilhado, para que ele saiba que existe um Deus no céu. Irmãos, Deus tem que contar aqui nesta terra, comigo e com você. Deus tem que contar com a igreja, para manifestar a glória dele no meio dos homens. E muitas vezes, para ele manifestar a glória dele no meio dos homens, ele nos coloca no deserto. Aleluia! Ele nos coloca no deserto. Porém, lá no deserto, quando Deus coloca, eu quero lhe dizer que não falta água, não falta pão, não falta maná, não falta a nuvem da coluna de fogo de noite, e nem falta a nuvem que faz a sombra durante o dia. Não falta a presença majestosa, magnífica do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se Ele lhe colocou no deserto, Ele não vai deixar você só. Aleluia. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nenhum momento Jesus nos vai deixar só. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Ele vai permitir que a gente sofra as intempéries que existem no deserto. Por exemplo, o sol causticante, ainda que tenha uma nuvem, não é, nos protegendo, mas o sol é causticante. Não é? Vai chegar momento que as águas serão amargas, misericórdia. Mas nas águas amargas, Deus fará o milagre e as águas tornarão a ser doces para você beber em paz. Louvado seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Aleluia. Entendeu, meu querido? Então, no deserto, nós vamos ter essa situação, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus nos faz assim, é porque Ele está nos preparando, Milka, Ana, jovens aqui de Nampula. Ele está nos preparar, não é? Para alcançarmos uma bênção maior. Fique em paz. Vem uma bênção grande para a tua vida aí. Agora, tem que suportar o deserto. E a sua vitória, a minha vitória, no deserto, vai depender do meu comportamento. Como eu me comporto no deserto. O salmista, no Salmo 106, no verso 7, diz que eles foram rebeldes. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia.
Não é? Observe na leitura que fizemos o apóstolo Paulo, não é? Interpretando o Velho Testamento para nós, o servo do Senhor, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, capítulo 10, versículo número 6. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ele diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, meus irmãos, observe o que Paulo está dizendo aqui. Muitas vezes, muitos de nós criticamos os hebreus que saíram do Egito, mas vale salientar que, fisicamente falando, eles não tiveram nenhum exemplo que eles pudessem abalizar a sua estrutura. Eu estou dando aqui um exemplo. No nosso caso, da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essas coisas foram nos feitas em figura. Ou seja, nós já temos ensinamentos em cima dos erros que eles cometeram. E vimos o que aconteceu com ele. Então, no nosso caso, o peso do julgamento de Deus será mais pesado, porque nós temos o exemplo. Nós temos, e é o que Paulo está dizendo, essas coisas foram nos feitas em figura para não cobiçarmos as coisas mais como eles cobiçaram. Ou seja, nós não estamos aprendendo com o erro deles. Você me entende, meu irmão? Você me entende, minha irmã? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos irmãos. Que nós devemos ter cuidado para que quando estivermos no deserto, não venhamos cair nas mesmas precipitações que o povo hebreu caiu, na sua fala e em outras atitudes que nós iremos ver aqui. Escute, então, a primeira coisa terrível que eles praticaram na sua saída para ou já no deserto, é como o salmista disse, não é? Que eles foram rebeldes por conta das atitudes que eles tomaram. Mas Deus agiu com eles com fidelidade pela sua misericórdia, porque Deus tinha prometido que eles iam sair. E o que é que Deus faz? Abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco, depois Deus permite que o soldado, o exército egípcio, entre no mar, e aí acontece algo extraordinário, não é? E eu queria aqui poder estar lendo com os irmãos, não é? No Salmo 136, não é? Abra sua Bíblia no Salmo 136 e vejamos o que é que diz o Salmo 136. Amém? Observe que diz assim, Salmo 136 e o verso número 11 por diante. E tirou a Israel do meio deles. Versículo 10. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, do meio do Egito, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 12. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 13. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Agora observe o versículo 15. O versículo 15 é extraordinário. Aleluia! Vai dizer assim: mas, todavia, porém, derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o objetivo de Deus chegou. E para o objetivo de Deus chegar,
Ele teria que tirar o povo com mão forte, conforme o salmista aqui destrinchou com riqueza de detalhes. Aleluia, não é? Tirou com mão forte o povo do Egito, libertou o povo do Egito, colocou o povo para andar no deserto. No deserto levou o povo para o Mar Vermelho. No Mar Vermelho abriu o Mar Vermelho. O povo passou no mar dividido. Entrou agora atrás dele Faraó e o seu exército. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lendo esse texto aqui a propósito também. Por quê, meus irmãos? Escute. Por quê? Eu observo de que existe filmes, minisséries com personagens bíblicos falando da travessia do Mar Vermelho, falando do povo de Israel no Egito. Eu não estou criticando aqui, não. Não é isso que eu estou criticando. Eu estou dizendo que acontece esses filmes, essas minisséries, e é bom, quem quiser que veja, eu não vejo nenhum problema nisso. Porém, existe a necessidade de ter cuidado para não querer pregar o que está vendo ali. Porque ali entenda que teve uma montagem para dar sentido a uma história que eles não sabem do profundo. Então eles vão dar um sentido à história. E na maioria das minisséries que eu já tive a oportunidade de ver, falando sobre esse episódio, nenhum autor coloca como Faraó tivesse morrido no Mar Vermelho. E alguns pregadores também vão nessa onda. Mas eu prefiro a palavra de Deus, eu prefiro a Bíblia Sagrada, eu prefiro a Santa Palavra. E a Santa Bíblia está me dizendo no Salmo 136 e no verso de número 15, está dizendo: mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho. A Bíblia está dizendo que Deus derribou Faraó também. E se assim não fosse, o capítulo 14 de Êxodo, escute bem, o capítulo 14 de Êxodo e o versículo de número 4 não faria sentido. Porque no capítulo 14 de Êxodo e no verso de número 4 vai dizer assim: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. O texto está dizendo aqui muito claro. O texto está dizendo que Deus Jeová iria ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Ou seja, teria que morrer Faraó, teria que morrer todo o exército na água do Mar Vermelho. E é isso que o salmista, no Salmo 136, no verso 15, está dizendo: mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho. Por quê? Porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O bom, irmãos, é que temos a palavra de Deus para nos esclarecer, para nos ensinar, para nos exortar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos irmãos, servos e servas de Deus, eu quero mais uma vez dizer aos irmãos de que tenhamos cuidado com as nossas atitudes quando estivermos atravessando um deserto. Por exemplo, aqui na Pula, a igreja, até ontem, estava atravessando um deserto que era a falta de culto presencial, a falta da comunhão no templo. Isso é um deserto. Mas o problema não é o deserto. O problema é como eu estou me comportando no deserto. Ou seja, o problema maior aí não é que não exista o culto na congregação. É como eu estou me comportando na ausência do culto na congregação. Porque depois as coisas vão normalizar, irmão. Não tenha dúvida disso.
Mas o que vai pesar é a minha consciência pela atitude que eu tomei quando eu estava no deserto. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. E guarde essa palavra no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que conhece todas as coisas. Deus conhece o teu coração, as tuas forças. Deus conhece as suas possibilidades. E Ele não vai lhe provar além daquilo que você pode. Porque Deus é justo. Então permaneça firme. Permaneça na fé em Cristo. Está no deserto? Saiba que existe um propósito de Deus para a tua vida. Amém? Queridos irmãos, nós vamos concluir o culto neste momento com esta palavra, não é? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda tínhamos muito por falar, mas pela graça de Deus o tempo chegou e acredito que o Senhor nos dará uma outra oportunidade. Tá bem, queridos? Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos permanecer firmes, tá bem? Mais uma vez, lembrando a todos os irmãos aqui de Nampula, que domingo teremos o nosso culto, não é? A partir das 8 horas, na parte da manhã, de 8 às 9, depois de 10 às 11. E à tarde, de 15 às 16 e depois de 17 às 18. Esperamos a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua alma. Deus abençoe o teu ser, a tua família, o teu coração. Deus abençoe as tuas emoções e te revista de forças para suportarmos os dias maus. Amém? Vamos avante. Canaã é logo ali. Amém, querido? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá bem, querida? Um abraço. É muito bom tê-los todos aqui cultuando junto. Tá bem? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai bendito, glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus, nosso Salvador, em cuja presença estamos. Graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por tudo quanto o Senhor tem nos concedido para louvor e glória do teu nome. Receba a nossa gratidão. Obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor, obrigado por tua bondade e pela tua misericórdia. Abençoe a vida de todos quanto participaram do culto desta live e aqueles que vão participar com os compartilhamentos. Abençoe a todos, meu Pai. Eu te glorifico assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. God bless you.